Textos bíblicos inspirativos se encontram em Tiago 2, 14 ao 26, só que nós já lemos, né? Já fizemos essa leitura introdutória hoje, foi a leitura do domingo que o Guilherme Laim fez aqui, então não é necessário que nós façamos-la de novo, tá bom? Então, os objetivos da nossa lição nessa manhã: conhecer um pouco melhor sobre Tiago, meio-irmão de Jesus, autor da epístola que leva o seu nome e pastor da igreja em Jerusalém, que não deve ser confundido com Tiago, irmão de João, que está ali em Atos 12, 2. Esse Tiago, irmão de João, é o Tiago lá daquela Pedro, Tiago e João, não no barquinho não, Pedro, Tiago e João lá no monte, né, de Getsemane e tudo mais. No barquinho também, né? Mas Pedro, Tiago e João é o Tiago, irmão de João, Tiago maior. São os filhos de Zebedeu, né, Boanerges, filhos do trovão. Aí é esse Tiago maior. E tem o Tiago, filho de Alfeu, que é chamado Tiago menor. A gente vai ver mais para frente. Tem o outro apóstolo Tiago, Tiago, filho de Alfeu, que é conhecido como Tiago menor. E tem esse Tiago aqui, que é o autor da epístola de Tiago, que não é nenhum desses dois. É o Tiago, irmão de Jesus. Nós vamos ver o texto onde está escrito isso. E ele é um outro Tiago, irmão de Jesus, que a Bíblia descreve. Tá bom? Perceber que deve haver uma correspondência entre aquilo que dizemos crer, ou seja, a nossa fé, e as nossas ações, as nossas obras, né, que nós fazemos no dia a dia. Tem que ter uma correspondência, uma correlação. Tem que haver, para que nós possamos viver uma vida cristã verdadeira, tem que ter um casamento disso aí. Tem que haver uma relação bem íntima, bem próxima entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. E nunca esqueçamos que, se pregamos o Evangelho e praticamos a caridade, acho que está com bastante... Está dando um pouquinho de microfonia aqui, não sei quem é que está controlando o som aí. Acho que não sei se o retorno está alto, não sei. Nunca esqueçamos que, se pregamos o Evangelho e praticamos a caridade, estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Né? Pregar o Evangelho e praticar aquilo que Jesus ensinou, essa é a obra de Deus que temos que fazer aqui na terra. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gálatas 1,19. Vamos recitar juntos, por favor. 1, 2 e 3. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1,19. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua graça e pedimos a ti, Senhor Deus, que o Senhor venha nos instruir nessa manhã, nos ensinar na tua palavra e nos habilitar, Senhor Deus, a sermos, Senhor Deus, ó Pai, operantes na tua obra, fazermos a tua vontade, Senhor Deus, vivermos aquilo que o Senhor estabeleceu para que nós vivêssemos aqui nessa terra, Senhor Deus. Ó Pai, eu declaro a minha total dependência do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo nessa manhã, para compartilhar com os meus irmãos das verdades, Senhor Deus, contidas na Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa manhã. Usa a minha vida, abre o entendimento de cada irmão, tira toda a barreira que possa haver na nossa mente, no nosso coração, para o agir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Tiago, irmão do Senhor, como está lá em Gálatas 1,19, nós acabamos de ler aí, autor da epístola que leva o seu nome, foi um dedicado servo de Deus e ele foi líder da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver em alguns textos mais à frente que, em diversas vezes, os apóstolos eles se reportavam a esse Tiago aqui, ou Tiago enviava obreiros, mensageiros, enviava irmãos a outros lugares. Vieram aqueles da parte de Tiago, vieram de Jerusalém da parte de Tiago. O apóstolo Paulo ia prestar relatório, quando ele ia a Jerusalém, ele procurava Tiago para prestar relatório. Então e o próprio apóstolo Paulo fala que ele e Pedro eram colunas da igreja de Jerusalém. E que igreja é essa de Jerusalém? É simplesmente onde começou o cristianismo. Jesus começou seu ministério em Israel, ali em Jerusalém era o núcleo do cristianismo, e a partir dali o cristianismo foi
expandido para o mundo. Então, a igreja mãe, a igreja, né, o nascedouro do cristianismo é ali em Jerusalém, era a referência de tudo no primeiro século, a igreja de Jerusalém. Então, Tiago, ele era o principal líder, ou um dos principais líderes dessa igreja de Jerusalém. Existem alguns personagens com esse nome no Novo Testamento. Quem pegou Atos 1,13, por gentileza, vai ler, mas só antes de ler eu vou fazer aqui uma referência. O nome Tiago era muito comum no primeiro século. Por quê? O nome Tiago é a forma aportuguesada do nome Iacov, em hebraico, que quer dizer Jacó. Então, Tiago e Jacó vêm da mesma raiz. E como Jacó é um dos patriarcas, né, era um nome muito comum no primeiro século. Então, se a gente pegar escritos antigos, provavelmente vai ver outros Tiagos sendo citados ali naquela mesma época. Mas a gente está falando desse especificamente aqui. Quem pegou Atos 1,13, por favor, leia para a gente. Onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Amém. Então, só aí já cita 3 Tiagos, né? Cita os 2 apóstolos e cita um Tiago que é pai de um dos apóstolos. Tiago maior, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago ele foi morto à espada por Herodes, provavelmente no ano 44 depois de Cristo. É o primeiro mártir da igreja, né? Então, ali em Atos 12:2 está relatando isso. Essa leitura aí a gente vai pular, que é bem conhecida. Diz que Herodes mandou matar Tiago à espada e viu que agradou aos líderes judeus. Então, esse daí foi o Tiago maior, foi o primeiro a ser morto. Tiago menor, na verdade, o primeiro foi Estevão, né? O primeiro mártir que eu digo é o primeiro dos apóstolos martirizados. O primeiro que morreu por causa do cristianismo foi Estevão, no capítulo 7. Tiago menor, filho de Alfeu, do qual pouco se sabe, e ele não é tão citado a partir do livro de Atos. Esse Tiago menor, filho de Alfeu, ele é citado geralmente nos evangelhos. Mas quando a igreja ela se expande ali no livro de Atos, esse Tiago provavelmente ou fugiu, foi para outras regiões por causa da perseguição, mas o fato é que não se sabe muita coisa sobre esse Tiago menor, filho de Alfeu. Tiago, pai de Judas, que é o outro, não é o Judas Iscariotes, é o Judas Tadeu. Havia 2 Judas no grupo dos 12, né? Havia o Judas Iscariotes e o Judas que chama de Judas Tadeu. E esse Tiago não tem nenhuma proeminência ali naquele contexto, só cita que esse Judas era filho de Tiago, porque o Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Então, para fazer a distinção, cita o nome do pai, Tiago. E esse Tiago, o último que a gente vai falar, que é o autor da carta, que é o irmão de Jesus. Por gentileza, quem pegou Mateus 13:55 e Marcos 6:3, por gentileza. Quem pegou Mateus 13:55? Mateus 13:55. Irmão Elias. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Amém. Então, ali quando Jesus estava, o Marcos 6:3 é praticamente a mesma coisa, então a gente não vai ler. Mas ali estavam falando, questionando a autoridade de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Era Maria o nome da mãe dele. E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui são listados no mínimo 4 irmãos de Jesus e fora as irmãs. No 56 diz, e não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então, aqui está dizendo claramente que Jesus tinha no mínimo 4 irmãos e algumas irmãs que a gente não sabe. O catolicismo, para poder justificar a virgindade de Maria, mesmo após o nascimento de Jesus,
vai dizer que esse termo aqui, irmãos, quer dizer primos, pessoas que moram na mesma região, mas não é isso que o termo grego deixa claro. Diz ali a referência que é uma linha de sangue realmente de primeiro grau, são irmãos de fato de Jesus, tá? Então, esses irmãos, esse Tiago, o Senhor Jesus tinha um irmão de sangue chamado Tiago, filho de Maria. Assim como seus demais irmãos, Tiago não se tornou discípulo de Jesus logo no início. João 7, 3 a 5. Por gentileza, quem pegou João 7, 3 a 5? Levantar o braço, irmão Paulo. Leia para a gente. João 7, 3 a 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Amém. Então, assim, Jesus, quando estava ali na sua cidade, seus irmãos falaram assim: se você realmente é o Messias, se você é esse o Messias prometido, vai lá, vai para Jerusalém, onde é o centro da religiosidade nossa, e vai lá, se manifesta ao público, diz logo quem você é, porque a própria Bíblia diz que eles estavam falando isso porque não criam nele. Eles eram incrédulos quanto a quem era Jesus, a quem era aquele seu irmão, porque cresceram juntos ali, né, aquela origem humilde, e o judeu naquela época tinha o pensamento de que o Messias viria de uma família abastada e tal, e os seus próprios irmãos falaram: não, é impossível que o Messias seja da nossa família, seja nosso irmão. Então, eles num primeiro momento não acreditavam. Mas um encontro com Jesus ressurreto, Jesus ele ressuscita, e o apóstolo Paulo ele vai dizer ali, em 1 Coríntios 15, 7, uma sequência de aparições de Jesus, e aí ele diz em 1 Coríntios 15, 7 que Jesus aparece a Tiago, mas ele não fala exatamente qual Tiago, mas pelos textos anteriores a gente vai ver que ele apareceu aos 12, depois ele apareceu a um grupo de 500 pessoas, depois ele apareceu a Tiago e aos apóstolos. Então, ele dá um destaque para Tiago, ele separa esse Tiago, para quem Jesus apareceu em 1 Coríntios 15, 7, ele separa esse Tiago do outro grupo de apóstolos dos 12. Então não teria por que ele citar, Jesus apareceu aos 12 e depois ele apareceu a Tiago. Não, ele quer fazer uma distinção de que esse Tiago é um outro Tiago diferente dos 12, que provavelmente é esse irmão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com a vida de Tiago, liderar a igreja de Jerusalém e ser o grande líder que ele foi naquele tempo. Só que ele até então não tinha crido em Jesus. Então Jesus precisava aparecer para ele ressurreto, assim como depois apareceu a Paulo, para que Tiago viesse a crer no Senhor Jesus e se tornar o cristão que ele foi. Tiago, na sua carta, ele não faz menção de seu parentesco com Jesus, mas ele se coloca humildemente como servo do Senhor. Ele poderia escrever a carta: esse que vos escreve é Tiago, o irmão do Senhor e tudo mais, mas ele não faz isso. Ele coloca Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele não se coloca como irmão. E Judas, que é um dos 4 irmãos que são citados no texto que a gente leu de Mateus, Judas também faz isso. Ele não se coloca como irmão do Senhor, mas ele se coloca como irmão de Tiago. Aí ele fala: eu sou Judas, irmão do Tiago. E aí quem lê a carta já entende: esse Judas aqui é irmão do Tiago, que por sua vez é irmão de Jesus. Então esse Judas aqui é irmão de Jesus. Amém? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Tá tranquilo? Deu para entender aí o desencadeamento das ideias? É para a gente entender quem é esse Tiago e por que ele escreve da forma como ele escreveu. A exortação de Tiago é para nós não nos acomodarmos, estarmos vigilantes, e ele foca muito nos ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão do Monte. A carta de Tiago é praticamente um resumo do Sermão do Monte. É uma forma da gente viver o cristianismo de maneira prática, é a visão dele de como nós devemos viver o cristianismo na prática. O Sermão do Monte é ali descrito nos capítulos 5 a 7 de Mateus.
E para quem que ele escreve? Provavelmente são os cristãos de origem judaica, porque ele faz referência às 12 tribos dispersas entre as nações. Quando ele fala as 12 tribos dispersas entre as nações, ele não está falando unicamente de judeus. Ele está falando do Israel celestial, ele já está visualizando o novo Israel de Deus. Ele fala, as 12 tribos dispersas, ele está falando a todos os cristãos que estão espalhados pelo mundo. E por que ele está falando dispersos? Porque houve uma perseguição em Jerusalém no primeiro século. Então ele fala assim, a todos que estão dispersos. Para quem que é a carta de Tiago? Era para aquele pessoal daquela época, era para a gente no nosso tempo, era para todo mundo. Amém? Então por isso que ele está falando as 12 tribos dispersas entre as nações. E é um grande desafio para todos os cristãos, pois a carta, né, e Tiago é objetivo e enfático naquilo que chamamos viver o que se prega. Se a carta de Tiago, a gente pudesse falar alguma frase, alguma coisa para resumir a carta de Tiago é como viver o que você prega de cristianismo. Como viver o cristianismo na prática. Essa é a síntese da carta de Tiago. E nessa lição a gente vai ver alguns aspectos práticos para viver o que se prega segundo os ensinamentos da epístola. O que ela está querendo dizer? E um dos aspectos práticos é do ponto de vista religioso. Tá? Do ponto de vista religioso, o que a carta de Tiago quer dizer? E aí ele vai falar também sobre salvação. Muitas religiões, ou quase todas as religiões, elas tratam de salvação. O budismo, no início, ele não tinha a figura de um Deus. Ele não tratava sobre salvação. O budismo era uma das poucas religiões do mundo que era só uma questão ética, de como viver aqui na Terra sob a visão do que foi ensinado lá pelo Siddhartha Gautama, que é o Buda. Só que com o passar do tempo, e a palavra de Deus não, mas alguém disse, né? Dizem que é Lutero, outros dizem que é Agostinho, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Houve-se a necessidade de colocar esses apetrechos aí no budismo ali. Tem que ter um Deus, tem que ter uma questão de salvação. Então, inclusive o budismo tem a questão de um Deus, salvação, e cada religião vai dizer como que é o seu processo de salvação. O budismo é muito parecido com o espiritismo, que ele diz aquela questão da reencarnação e não sei o que e tal. Aí você vai para o islamismo, é de uma outra forma. E cada religião vai falar do seu processo de salvação. Mas se a gente perguntar por que ser salvo, para que ser salvo e como ser salvo? Se a gente for perguntar para o espírita kardecista, por que você tem que ser salvo? Ele vai falar assim, porque tem que evoluir, não sei o quê. E para que você tem que ser salvo? Por causa disso, por causa daquilo. E como ser salvo? Talvez ele vai falar, não, tem que fazer a caridade, tem que doar, tem que fazer isso, fazer aquilo, enfim. Se você perguntar para o católico, por que tem que ser salvo? Ele vai te dar uma outra resposta. Tá? E cada religião vai dar a sua resposta de por que ser salvo, para que ser salvo e como ser salvo. Mas eu pergunto para nós aqui, irmãos, por que ser salvo? Por que nós precisamos de um Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Por que, Guilherme, nós precisamos de um Salvador? Só precisa de um Salvador quem está perdido, né? Ou quem não tem condições de se salvar sozinho. Sim ou não, irmãos? Alguém está preso num prédio em chamas lá e chama o bombeiro. Se ele conseguisse apagar o fogo sozinho, sair do prédio, ele não precisava chamar o bombeiro. Ele precisa chamar o bombeiro porque ele não tem condições de apagar a chama e nem sair do prédio sozinho. Certo? Para quê? E como ser salvo? Todas essas perguntas aí envolvem o tema salvação. E aí eu pergunto, posso ser salvo por obras? Podemos ser salvos por obras, sim ou não? E por que tem algumas religiões que dizem que podemos ser salvos por obras? Só para um complemento, bom dia, irmãos, paz do Senhor. Só um complemento importante. Todas as religiões, na verdade, elas vão vincular a salvação às obras. Todas elas.
porque vai vincular ao que o homem deve fazer ou pode fazer. Então, na verdade, mesmo quando a gente encontra as religiões tipo o budismo, ele vai dizer que você tem que ser bom para poder suprimir o desejo, para ser bom, para você poder reencarnar menos vezes, né? Ou seja, se você tem que vir mais vezes é porque você não foi muito bom. Então, você tem que ser bom de alguma forma. Então, ou as penitências, que é você pagando o seu próprio pecado. Isso está muito presente no catolicismo, com as penitências, e que a gente traz para o cristianismo, né, porque a gente ouve crentes dizendo assim, eu estou pagando pelos meus pecados. Jesus não pagou, é Ele que está pagando pelos pecados dele. Então, isso está muito forte, né, na mente daquele que vem do catolicismo também. Então, na verdade, é o homem tentando se auto-salvar. Aliás, inclusive as religiões orientais que falam o esoterismo, né, é você buscar dentro de você, porque está dentro de você o que você precisa. Você vai encontrar lá no teu interior a resposta para tudo. Um grande engano. Justamente porque apenas no cristianismo é que nós encontramos o verdadeiro Salvador. Em todas as religiões, em nenhuma delas, o Deus daquela religião, ele morreu no lugar do membro daquela seita ou daquela religião, daquele segmento religioso. Em nenhuma delas acontece isso, somente no cristianismo. Em todas as outras, aquela entidade, aquela divindade, ela exige do seu seguidor ali que ele faça votos, como o pastor falou, pague alguma coisa, dedique alguma coisa da parte dele para alcançar a divindade. Nenhuma delas, o Deus dele veio e se tornou homem ou morreu no lugar daquele, pagou o preço no lugar daquela pessoa ali. A gente só encontra isso no cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, o homem não tem como pagar pela sua salvação, não tem como ser salvo sozinho. Se não fosse Deus para vir e morrer no nosso lugar, pagar o preço no nosso lugar, nós estaríamos perdidos. Então, irmãos, quando vocês estiverem em contato com alguém, e isso foi assim uma direção que Deus me deu muito clara, quando estava conversando com um colega de trabalho espírita, que lê bastante e tal, e já viu um pouco de tudo. E aí a gente estava conversando e o Espírito Santo me direcionou a fazer a pergunta para ele, a seguinte: cara, se tem como a gente ser salvo, ou um dia melhorar, um dia chegar à iluminação máxima, como quer que eles digam, reencarnando, para que Jesus, o Filho de Deus, morreu e da forma que morreu? Foi o que eu coloquei aqui. Então, para que Jesus veio e morreu da forma como morreu? Porque eles dizem crer que Jesus é o Filho de Deus. O kardecista, ele diz que, não, ele crê, ele usa ali supostamente o Evangelho, apesar dele ter um livro paralelo, o Evangelho, o livro dos mortos, o Evangelho segundo Allan Kardec e tudo mais, mas eles dizem que crê em Jesus e tudo mais. Aí eu falo assim, Jesus é o Filho de Deus? Aí ele, sim. Você crê que ele morreu na cruz, da forma como ele morreu? Sim. E aí eu falo assim, tá, ele morreu daquele jeito para quê? Se você pode reencarnar, se você pode fazer obras e você pode ser salvo. Alguns vão ter a cara de pau, a pachorra de falar, não, ele veio para trazer os ensinamentos dele e a gente seguir os ensinamentos dele. Tudo bem, ele podia morrer de velhice. Se é para reencarnar, ele podia morrer de velhice. Vinha trazer os ensinamentos ou simplesmente sumia, morria de alguma outra coisa. Então quer dizer que Deus enviou seu filho para sofrer o que sofreu porque acha legal. Ele veio trazer só ensinamento. E não, irmãos, ele veio porque ele precisava. A única forma de pagar pelos nossos pecados era Jesus vindo da forma como veio, nascendo de uma virgem, sendo homem, sofrendo dores, padecendo tudo, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Essa é a única forma. Sendo homem perfeito em todas as coisas. Sendo homem perfeito, puro, sem pecado e padecendo o que padeceu. Bem, tranquilo até aqui? Dá para entender por que não podemos ser salvos por obras? Tá. Pode parecer uma incoerência com o que nós vimos e nós lemos em Tiago, mas a gente vai entender um pouco mais para frente. Aqui está uma declaração de fé, né? Nós cristãos evangélicos cremos na salvação que é pela fé, na pessoa de Jesus Cristo,
Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, derramou sangue precioso e redimiu o homem pecador para Deus. É assim que nós cremos. Definitivamente ninguém é salvo por obras, como afirmam algumas religiões por aí, mas pela fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9, por gentileza, quem pegou? Irmã Marilza. Pode deixar, Flávio, leva aqui. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém. Romanos 5, 1 e 2 e 9. Quem pegou? Romanos 5. Presbítero Coelho. Romanos 5. Romanos 5, 1 e 2 e depois o 9. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. O verso 9, assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvo da ira. Amém. A justificação para a salvação é unicamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo e pela sua graça. Salvação, reconciliado com Deus, religados com Deus, é por meio de Cristo, somente. E onde vai entrar as obras aí? A gente vai entender. Como é bom saber em quem temos crido, né? Lá, 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo vai falar isso. Porque sei em quem tenho crido e tal. E preservar uma fé pura no evangelho da salvação. E aí a pergunta que fica, irmãos, sua fé está firmada unicamente em Cristo, de verdade? Em algum momento passa pela sua cabeça, não, que eu tenho que fazer tal coisa, vem aquela tentação de que, olha, esse negócio de só a graça mesmo é muito simples. Não deve ser só isso. Alguma vez já passou isso na sua cabeça, sim ou não? Pela minha já. No começo da caminhada, a gente vai lendo o Evangelho, a gente tem toda essa raiz de religiosidade. Brasil, querendo ou não, é um país ainda que tem muito resquício do catolicismo, e a gente tem essa coisa de que só isso mesmo, mas depois que vem o entendimento pleno do plano de salvação de Deus, o entendimento de quem nós somos, o entendimento de que a gente estava caído mesmo, perdido, e aí a gente recebe a salvação, a gente recebe a graça de Deus, o dom da salvação. Mas se algum momento tentar passar pela sua cabeça de que só a graça de Cristo não é suficiente, que precisa de mais alguma outra coisa, repreende em nome de Jesus. É só a graça, tá? É só pela fé em Cristo Jesus, o sacrifício dele é suficiente. Amém, irmãos? Eu entendo que este versículo, Efésios 2:8, é maravilhoso demais para o homem, o ser humano natural entender. Pela graça sois salvos, mediante a sua fé. Então, o homem natural é muito difícil para entender, porque a graça é um presente de Deus, não é meritório, não temos mérito nenhum nisso. Pela graça sois salvos, mediante a sua fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente, e a gente precisa entender isso. Então, meus irmãos, é maravilhoso isso que o Senhor Jesus nos mostra na sua palavra. É pela graça, é o presente que Deus nos dá. Amém, meu irmão? Obrigado, irmã. Realmente, a graça tem aqueles que pensam que quando recebem alguma coisa, de algum momento tem que pagar por aquilo, ficam sempre desconfiados. Não, ninguém me daria algo assim, e fica com aquela desconfiança. Por que Deus morreu? Não é bem assim, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa em troca pela salvação. E tem aqueles também que falam assim,
foi mais que obrigação. Aqueles que recebem alguma coisa de graça, recebem algum presente, até mesmo na nossa vida, no dia a dia, um filho que pensa, teu pai fez tudo por você, fez mais que obrigação. Não, irmãos, a gente tem que ser grato. Quando nós recebemos alguma coisa, nós temos que ser gratos, desenvolver um coração grato. E aí as nossas atitudes em relação a isso, depois disso, elas não são para pagar aquilo, elas são uma oferta de gratidão. Amém? Do ponto de vista da prática cristã. Então, por que Tiago fala tanto de obras na sua palavra, na sua carta? Será que ele estava equivocado? Será que tem alguma contradição entre Paulo e Tiago? Porque Paulo em Efésios, em Romanos, em Gálatas, vai falar que é a graça, é a fé e tal. E aí Tiago vai falar, não, mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras, como ele estivesse afrontando. Inclusive, Martinho Lutero tinha muita dificuldade com a carta de Tiago. Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele quase não colocou Tiago, ele ficou na dúvida, coloco ou não coloco, porque a experiência de salvação de Martinho Lutero foi justamente do texto, pela graça sois salvos, o justo viverá pela fé, e aí ele tinha isso muito claro, as 95 teses, ele batia muito em cima disso. Quando ele se depara com a carta de Tiago, ele fica temeroso em colocar, mas ele coloca, porque ele sabia que não podia alterar o cânon bíblico, né? Ele colocou ali, acho que por temor também. Mas tem uma dificuldade da gente entender. Será que há alguma contradição entre Paulo e Tiago? Sim ou não? O que os irmãos acham? Quem já leu as cartas de Tiago, as cartas de Paulo e leu a carta de Tiago? Há alguma contradição? De forma alguma, irmãos. De forma alguma tem uma contradição. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, inerrante, infalível, imutável, verdadeira, sagrada e perfeita. Você pode repetir isso? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, inerrante, infalível, imutável, verdadeira, sagrada e perfeita. Amém? Nunca duvide disso. Irmão Paulo, Flávio, irmão Paulo quer uma participação ali. A paz do Senhor, irmãos. Amém. O cristianismo, que o irmão falou, sobre a gratidão, né? Depois que converte as obras à fé. Se nós temos fé em Cristo, as obras têm que ser como gratidão. Então, sem obras, mostra obras, então é algo muito mais do que isso aí. É algo que você tem que fazer, não por eu vou fazer porque eu sou salvo e agora tem que... Não, é gratidão, tem que estar assim, vamos dizer, mudar a forma de ser e fazer o que é certo. E depois, quando eu vou dar uma experiência, quando eu estava no mundo, quando me converti, certas atitudes permaneceram. Eu tive que lutar contra elas. Vamos dizer, obras mesmo. E depois que você começa a fazer, porque não pelas obras, mas eu sou Jesus, como é que eu estou fazendo essas coisas? Eu não posso mais. E fazer como gratidão. Decorrer dos tempos, você não faz mais parte. Você vai fazer parte fazendo as obras. Não forçado, mas sim tem que aparecer. Se você não que tem que ter as obras, mas você tem que fazer por gratidão do que tudo que ele fez. E se você tem fé, você vai vencer. Amém. E é uma briga carnal isso aí, espiritual. Quem pegar isso ali é algo profundo. É verdade. Que às vezes a gente lê e lê assim, as obras é maior, mas se você pensar bem, você também tem que fazer. Porque muitas vezes você não faz porque, esse camarada não merece. Não, eu não merecia o que Jesus fez. Fazer, mostrar que você tem fé em Cristo. Essa é a característica de um cristão. Amém. Salvo, temente de fé, né? Essa é só para
complementar, né? Amém, irmão. É muito mais forte. A gente fala da metanoia, né, que é a mudança de mente, a mudança do nosso interior. E a metanoia deu origem à palavra metamorfose, e quando a gente fala em metamorfose, a gente sempre lembra da lagarta que vira borboleta. E aí você pensa, a borboleta, quando ela sai do casulo, será que ela fica... Claro que ela não pensa, tá? Mas será que ela fica, eu tenho que voar por obrigação, porque agora eu tenho essa asa, agora eu sou bonita, eu tenho que voar? Não, ela voa naturalmente. Ela sai do casulo, ela é transformada em borboleta e ela sai do casulo, ela voa, porque é da natureza dela voar. Assim como nós, quando somos transformados em Cristo, quando nós somos salvos, naturalmente. Agora, a força que tem, que é contrária, que é a força da carne, a força da natureza caída, ela vai tentar impedir que você faça boas obras. Quando você quer perdoar alguém, quando alguém te ofende, você sabe pela palavra que quer perdoar, o Espírito Santo te incomoda lá dentro que você quer perdoar, na verdade, você não está fazendo força para perdoar, é a carne que está fazendo força para você não perdoar. E aí a gente tem que romper, vencer a força da carne, para a gente viver no Espírito. Por isso que o justo viverá pela fé. Essa é a diferença, irmãos. A gente, às vezes, fica... É a mesma coisa quando Jesus fala, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente fica, as portas do inferno estão vindo. Alguém ataca com porta, irmão. Parece que o inferno está vindo para bater na gente com porta. É a gente que rompe as portas do inferno. É a igreja que rompe as portas do inferno. Deus nos deu poder para isso, para vencer os grilhões do inferno e para vencer também a nossa carne, dia a dia. O problema é que às vezes ela vai se alimentando mais e o poder que Deus nos deu para vencer ela fica ali fraquinho e aí por isso que ela vence. Mas na verdade é um poder de romper do espírito contra a carne e a gente tem que alimentar o espírito. Amém? Eu penso, inclusive, que o apóstolo Paulo, ele enfatizou muito a fé, porque na mente dele, é aquilo que o senhor falou agora, na mente de Paulo, o transformado naturalmente produz coisas boas. Aliás, para Paulo é evidência. A gente precisa sempre, quando lê Efésios, parar um pouquinho no versículo 10, para poder entender o que Paulo está dizendo. Então, no verso 8, ele diz que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, não vem de nós. E no versículo 10, ele vai dizer qual é o resultado dessa salvação. O que ele vai dizer no versículo 10? Em Efésios 2:10, ele diz o quê? O que está escrito? Fomos criados de novo para quê? Para praticar boas obras, que Deus já preparou essas obras para nós praticar. Então Paulo está dizendo, ele enfatiza na fé, porque para ele, praticar as boas obras vai ser a consequência, é o resultado. Agora, se você disser assim, eu sou salvo pela fé, mas não tem obra, então você não é salvo coisa nenhuma. Então é isso que Paulo ele não está preocupado em falar muito da obra, porque ele tem na mente dele que é consequência natural da fé. Amém, irmãos? Ficou claro aí? Está tranquilo? Quem está com 2 Pedro 1, 20 e 21? Luana, por gentileza. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Então, isso aqui, esse e outros textos justificando ali a questão da inspiração da Bíblia. Então, por ela ser inspirada, ela não pode se contradizer, ela não pode errar, por ela ter sido inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Não há nenhuma incoerência entre os ensinos de Paulo e os de Tiago. Ambos são inspirados por Deus, porém possuem abordagens distintas, como o pastor falou. O apóstolo Paulo ele aborda muito a fé porque ele entende que automaticamente o crente, o nascido de novo, o convertido, ele vai praticar boas obras. E ele foi criado ele foi criado para. Então, essa nova natureza, ela tem
um propósito. A velha natureza é criada para o pecado, a velha natureza é escrava do pecado, e a nova natureza é criada para as boas obras. Então, são apenas abordagens distintas. Paulo está falando de uma fé, a abordagem de Paulo, ele está falando da fé salvífica em Cristo, e já Tiago está falando de ações que comprovam de fato que você possui essa fé que diz ter. Paulo critica as obras da lei mosaica. Quando ele fala de obras, nós não somos salvos pelas obras, ele está falando das obras da lei mosaica. E Tiago exalta as obras conforme Cristo ensinou, principalmente no Sermão do Monte. Lá Jesus Cristo está falando de obras. Mateus 5, 6, 7, ele está falando de obras. Como o cristão deve viver, de fato, se você segue a Cristo. Quando a gente toma a nossa cruz e a gente imita Cristo, se nós somos imitadores de Cristo, a gente vai viver como Ele viveu. E aí ele está falando de como é que é o nosso dia a dia, como é que é o nosso proceder. É disso que Tiago também está falando. E Paulo está falando que a gente não é justificado pela lei. Aqueles que queriam viver ainda sob a lei de Moisés, os ritos da lei, ele falou, não, isso daí passou, isso daí é da antiga aliança. A gente está em Cristo, é pela fé em Cristo, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Amém? Paulo trata da raiz da justificação, raiz da salvação, que é feita perante Deus. É a justificação pela fé que é produtora de obras, como o pastor falou. A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus na sua obra é que vai motivar, que vai gerar essa vontade, essa inclinação dentro do homem salvo, do convertido, para produzir obras. E Tiago fala do fruto da justificação. Depois de justificado, tá, e aí, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? São as obras realizadas perante os homens. É a justificação pelas obras que são provas de que há fé. Ou seja, é o proceder do cristão perante os homens, por isso que lá também falava, e Cristo crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. É disso que Tiago está falando em sua carta, do reconhecimento de que alguém nasceu de novo. Você consegue imaginar alguém que chega hoje lá no seu trabalho e fala assim, nossa, eu sou pai do Senhor, sou crente também, tá, você é cristão? Não, já tem 15, 20 anos que eu sou crente, não sei o quê, daqui a pouco ele larga aquele palavrão rasgado. Daqui a pouco ele bota um copo de... Vamos tomar uma cerveja, um happy hour mais tarde. E aí aquele cara tem uma família fora, tem 2, 3 mulheres fora do casamento, tem filho. Aí você fala assim, cara, convertido de que esse cara é? Igual uma vez eu saí, né, eu estava numa missão, aí um colega falando, todo falando, não, porque eu dou palestra para casais lá na minha paróquia, e não sei o quê, e minha esposa, e não sei o quê e tal. Ele falando da família dele, todo orgulhoso, ele falou da filha e tal, que estava na faculdade e tudo mais, não sei o quê. Aí, daqui a pouco ele falou, não, porque eu mando a pensão para o meu filho, não sei o quê. Eu falei, seu filho? Ele, porque eu tenho outro filho e tal. Eu imaginei, de repente era um filho mais velho, não sei. Aí, não sei o quê, era um filho da idade da filha dele, da mesma idade, assim. Aí eu falei assim, tá, quanto tempo você dá o negócio lá de casais? Não, já tem tantos anos. Aí eu fazendo as contas aqui na cabeça, dava mais ou menos o tempo ali de que ele tinha. Aí eu falei, tá, mas é normal assim? Tu continuou como negócio de casais lá da tua igreja? Ele, sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. Aí eu falei, tá bom, tá ensinando bem, tá praticando tudo igualzinho, né? Como diz. Então, assim, é uma fé desconectada com a prática diária, entendeu? Eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente é perfeito. Não é isso. Não é isso. Mas é que não havia fruto de arrependimento, como João falou. Entendeu? Quando a gente não vê o fruto do arrependimento. Os fariseus vieram se batizar com João. João falou assim, quem foi que falou para vocês que se batizando apenas aqui, vocês vão fugir da ira vindoura? Vão, dê fruto de arrependimento e depois vêm se batizar. Então, o fruto do arrependimento, que são as obras diárias. É o fruto a obra diária que vai dizer se a sua mente... vai dizer não, é um dos sinais, né, um dos fatores que dizem que se a tua mente foi renovada em Cristo mesmo. Agora, é impossível a gente estar caminhando em Cristo, de verdade,
e não praticar as boas obras como o Tiago fala. E as boas obras, irmãos, gosto de enfatizar, não é dar cesta básica para as pessoas apenas não, tá? Não é caridade só não. Boas obras é tudo que você faz de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Não há fé verdadeira desconectada das obras. Uma coisa depende da outra. Só tem vida na fé se ela vier realmente acompanhada disso. É isso que Tiago está dizendo. Mostra a sua fé, que eu mostro as minhas obras de fé. Ele fala isso. Tiago 2:19. João Batista exigiu obras dos seus declarantes de fé, né? Quem ia lá professar fé através do batismo, ele dizia, e agora o que nós vamos fazer? Vocês, soldados, não aceitem extorsão. Isso é obra. Vocês vão mudar de vida, vocês não vão aceitar mais suborno. E se alguém tem 2 túnicas, dê uma, reparta. Ou seja, ele está falando de obras, né? Entendeu? E agora, o que a gente faz? Bom, a fé de vocês professada aqui tem que seguir em frente e ser demonstrada em obras, né? Exatamente. Tiago diz que a maior manifestação da fé de um salvo é a caridade. O que é a caridade? A versão Almeida Revista e Corrigida, lá em 1 Coríntios 13, acho que é a Revista e Corrigida, se não me engano, que ao invés de falar o amor é o dom e tal, o amor ele não queima, não arde em ciúmes e tal, na Almeida Revista e Corrigida vai dizer caridade. É na Almeida Revista e Corrigida, se não me engano, ao invés de estar amor, está caridade. Porque a caridade é o amor em ação, é o amor em exercício ao próximo. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, como eu disse aqui, em 1 Coríntios 13. Quem pegou 1 Coríntios, o presbítero José Carlos ali, por gentileza, Flávio. 1 Coríntios 13, 1 ao 3, 9, 10 e 12, 13. Lê todos eles? Por favor. Tá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Só um minuto, presbítero, por gentileza. Você vê, ele está falando ali até mesmo de obras de caridade. Só que é possível fazer obra de caridade, irmãos, desconectada do amor, que coisa complicada. Né? Ele está falando, ainda que eu doe meus bens, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, ainda que eu morra por alguém, se não tiver amor, se não for motivado pelo amor, e é esse amor que ele está falando, que Tiago fala, que o apóstolo Paulo fala, que é o amor ao próximo, porque alguém pode fazer isso por outras motivações, né? E ainda que eu exerça os dons, ele está falando falar a língua, várias línguas e tudo mais, falar dons, se também não for motivado pelo amor, de nada tem valor. Pode prosseguir, por gentileza. Versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Amém. Versículo 12. Só um minutinho, irmão. Ele está falando que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando entender esse amor, tentando colocar em prática, tentando viver a vida cristã da melhor maneira possível, mas a gente ainda, pela nossa limitação humana, isso ainda é incompleto. O amor perfeito de Deus, a gente realmente, ele vai sendo aperfeiçoado em nós, mas segundo o apóstolo Paulo, ele vai ser perfeito mesmo quando vier aquele que é perfeito. Então a gente vai crescendo no amor, tá bom? Guilherme, depois vai ser o diácono Paulo, depois ele passa para ti. Por gentileza, presbítero, pode continuar. Versículo 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém. Então ele está falando que a gente está falando do amor
da prática das obras e tal, mas a gente está falando tudo isso ainda de uma maneira limitada por nossa limitação humana. Mas a gente vai ver isso de forma plena quando vier a manifestação de Cristo. Quando Cristo vier, a gente vai ver realmente isso de forma plena. Mas isso é motivo para eu me acomodar? Não, a gente tem que praticar, a gente tem que desenvolver isso. Mas sabendo que, mesmo fazendo o melhor, a gente ainda vai ser limitado pela nossa natureza humana. E aí ele fala, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor, porque o amor vai permanecer. Lá no céu a gente não vai precisar de fé, que a gente vai ver Deus face a face, a gente não vai precisar de fé, mas a gente vai continuar tendo o amor. A gente não vai precisar de esperança, porque a nossa esperança é dele vir, dele levar a gente, arrebatar a igreja. Lá no céu não vai precisar mais de esperança, que a gente já vai estar vivendo a plenitude. Mas o amor permanece lá no céu. Amém? Pois não, irmão Paulo? Eu vou dar um testemunho, né, desse 2023, sobre amor, obras, fé, estão todos ligados, né? E agradeço o pastor, a família pastoral ali, que hoje estou do carro aqui, vim de carro, posso ir no trabalho de carro por causa da família pastoral. Então, esse amor, essa fé em obras é visível, né? E eles nos ajudaram, só Deus para recompensar eles, né? E também irmãos que nos ajudaram de carona, dispuseram. Então a gente vê que no meio de nós funcionando essa caridade de fé, e são irmãos, né? Deram trabalho para nós, né? À tarde alguns irmãos, né? Então é ligado, essa é a obra, e eu agradeço a Deus, né, por estar aqui. Agradeço aos irmãos, aos pastores, a família que nos ajudaram, e é Deus fazendo a obra. Amém. Eu agradeço. E aí eu mesmo. volto. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu volto. Passa para o Guilherme, por gentileza, Flávio. Guilherme. Eu volto naquela questão. Por que fazemos obras? Não fizeram nada disso para ele com o intuito de ser salvo. Porque fazer caridade, tem muita gente fazendo caridade, tem muitas religiões fazendo caridade, mas no intuito de ser salvo. E o segredo do cristianismo, o coração do cristianismo está em fazer as obras de caridade porque já somos salvos. Amém? Guilherme? O professor falando me lembrou uma frase, confesso que não lembro quem que é o autor, mas para mim fala muito sobre essa questão de que é possível fazer boas obras sem amar, mas é impossível amar e não fazer boas obras, né? Então, realmente que a nossa busca seja essa, né? Infelizmente, tem pessoas que focam nas boas obras. Não, o foco não é esse, né? O foco é amar. E quando nós amarmos ao Senhor, naturalmente nós faremos as boas obras, né? Amém. Obrigado. São as nossas atitudes diárias que dizem de verdade quem somos. Isso corrobora com o que o Guilherme falou. Se esse amor de Cristo está em nós, nós vamos praticá-lo. Tiago demonstra certa indignação contra aqueles que falam, mas não fazem. A gente já leu esse texto, Tiago 2,18. Ele fala, mostra a sua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé. Assim como o jovem rico, que exteriormente parecia uma pessoa piedosa, foi lá, falou para Jesus, olha, eu tenho praticado isso, praticado aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando ele foi chamado à prática, ele refugou. Não, mas aí não, doar e tal, seguir a Cristo. Então, ele parecia realmente ser um camarada ponta firme, mas quando foi chamado à responsabilidade, ele deu para trás. Sua prática cristã diária tem acompanhado o seu discurso? Se não, temos que refletir o que podemos fazer para melhorar esse quadro a partir de 2024. Eu botei a partir de 2024, mas na verdade a partir de hoje, né, irmãos? Todo dia é dia da gente mudar, de melhorar, de avançar naquilo que nós não temos sido de acordo com a palavra de Deus. E não estabeleça, vou fazer tudo, não sei o que. Não. O início de tudo é o reconhecimento diante de Deus que nós não temos sido aquele filho, aquele servo que Deus espera de nós. Falar, Senhor, nessa área aqui ou naquela área ali, nisso que o Espírito Santo está trazendo na minha mente, eu reconheço diante do Senhor que eu tenho falhado, eu reconheço diante do Senhor que eu tenho sido abaixo daquilo que o Senhor espera de mim,
E reconheço também que eu não tenho capacidade de mudar isso por minhas próprias forças, me ajuda. E o Espírito Santo vai nos capacitando. Se a dificuldade é perdoar, o Espírito Santo vai te capacitar a perdoar. Se a dificuldade é, de repente, ser fiel na sua palavra, naquilo que você fala, ser fiel ao compromisso com o corpo de Cristo, seja na assiduidade, seja nos dízimos e ofertas, seja em qualquer outra área da sua vida, na fidelidade conjugal, seja qualquer outra coisa, reconhecer diante do Senhor e o Espírito Santo vai nos transformando conforme o poder dEle, conforme o querer dEle. Amém, irmãos? Então, esse é um convite para que possamos fazer isso a partir de hoje, e não apenas a partir de 2024. E, do ponto de vista do amor ágape, a gente já falou bastante aqui do amor, ações práticas do ponto de vista do amor ágape. No capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de um caminho mais excelente do que todos os outros dons. Ele fala de dons maravilhosos, irmãos. Dons de curar, dons de maravilha, dons de profecia. Mas ele fala que tem um caminho mais excelente. E por incrível que pareça, nós evangélicos, nós cristãos, a gente às vezes negligencia isso. A gente foca no capítulo 12, nos dons, a gente busca os dons e está certo, tem que buscar mesmo. Só que ele fala, busca os dons, mas tem um caminho mais excelente do que todos esses dons. Aí ele vai falar do amor. E a gente muitas vezes negligencia isso, tá? E se porventura você não negligencia, eu faço aqui a minha confissão de culpa, que durante muito tempo eu olhava e negligenciava. Às vezes a gente para no capítulo 12 porque ele espanta, ele chama atenção, é aquela coisa do mover, mas o amor, muitas vezes ele é discreto, né? Ele é silencioso e tal. Então aquilo que geralmente é discreto a gente não dá tanta importância, mas é o caminho mais excelente. Esse caminho é o amor. Mas não é qualquer amor, não é o amor entre um casal, que o grego tem várias palavras, você já está cansado de saber disso. O amor entre um homem e uma mulher é o amor eros, da onde vem a palavra erótico, né? Nem o amor entre amigos, que é o amor filéu, o amor do camarada, sou teu amigo. Nem o amor entre familiares, que é o estorge, ou estorger. Mas ele fala de um amor empático, um amor doador, verdadeiro, que é o ágape. É o amor sublime, é o amor de Deus derramado em nosso coração. É até difícil definir o ágape do ponto de vista humano. Por isso, a melhor definição de amor ágape seria o amor de Deus, Romanos 5:5. Quem pegou, por gentileza, Ju, lê para a gente aí, por gentileza. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Esse é o amor de Deus. E o amor ágape é quando nós amamos pessoas que não têm nada a nos oferecer em troca, ou até mesmo quando elas nos odeiam, ou se fazem nossos inimigos, ou nos atacam, fazem coisas contra nós. Romanos 5, 8 e 10. Quem pegou, por gentileza? Mas Deus prova o seu amor para conosco. É a Ju mesmo? Então vai lá. Sou eu, né? 5, 8 e 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Então esse é o modelo de amor de Deus, que nos amou quando nós éramos seus inimigos. Aí aqui, para dar uma descontraída, só a lembrança, ali no Chaves, né, tem as pessoas boas devem amar seus inimigos, mas como nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores que fomos justificados por Cristo, eu parafraseei para: os servos de Cristo devem amar seus inimigos. E que a gente possa pedir ao Espírito Santo para dar esse enchimento desse amor ágape, esse amor de Deus em nossos corações a partir dessa lição, a partir desse ano, que a gente possa viver isso de verdade, em nome de Jesus. Concluindo, irmãos, a Epístola de Tiago é praticamente um resumo dos ensinos de Jesus, lá do Sermão do Monte, como eu falei. Nela encontramos orientações bem objetivas de como o cristão genuíno deve viver, de modo a agradar a Deus, honrar a nobre vocação que recebeu em Cristo, suportar as adversidades da vida sem retroceder e também levar a outros essa mensagem de salvação, promovendo o reino de Deus nessa terra. Quando a gente vive de acordo com a nossa soberana vocação,
a gente leva a mensagem da salvação a outros e a gente promove o reino de Deus nessa terra, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui. Que o Senhor nos conceda a graça e unção para seguirmos os passos de Cristo em amor e fidelidade, a fim de sermos verdadeiramente sal e luz para os perdidos. Essa é a nossa vocação, sermos sal e luz para essa terra. Amém?